Bom dia. Graça e paz. Vamos acertando aqui para a gente avançar. Meus amados, prazer, estamos juntos. Há um mandamento, entre tantos mandamentos. Há muitos cristãos que pensam que não há mais mandamentos, mas há mandamentos debaixo da nova ordem, da nova aliança, né? E um dos mandamentos é não deixar a congregação, como é costume de muitos. Então nós estamos aqui congregando, crescendo em Deus, no nosso Pai, conscientes de que fomos plantados em uma igreja local para o cumprimento de um propósito. Antes de ministrar a palavra aqui, eu tenho gratidão e lembrança aos irmãos, gratidão ao Mateus e o Igor, que iniciaram os trabalhos da nossa bateria, a santa bateria aqui da Comunidade da Graça, que nós iremos usar no nosso Trilhas. Nos dias de carnaval nós vamos para a rua com um som santo, um batuque santo, para colocar a ordem do céu na terra. Então, obrigado, esses irmãos começaram. Devia ter separado alguma coisa já para a gente mostrar aqui hoje, né? De repente o Ricardo aí, o pessoal nos ajudar para a noite. E também dizer para os irmãos que nós já vamos enviar o formulário de inscrição para a nossa escola de música. Amém, amados? Como falamos, nós temos procurado a excelência. E aquele galpão que nós adquirimos, que está sendo usado como estacionamento, ele está sendo preparado como um local onde usaremos de várias formas. Mas a gente percebeu a necessidade de trocar todo o telhado. Estamos colocando ali um sistema de refrigeração, de condicionamento do ar, preparando todas as salas, e achamos que não deveríamos fazer meia boca não. Amém? E nós estamos trabalhando na excelência, preparando as salas da melhor forma possível. Então tem que ter um pouco de paciência. Mas a nossa escola de música, nós estamos caminhando e organizando, e já já você vai receber todas as informações do questionário a ser preenchido para a seleção daqueles que na primeira etapa estarão caminhando. Amém, amados? Eu quero ir à palavra de Deus com vocês. Muitos nossos irmãos ainda viajando, descansando, usufruindo dos últimos dias aí de férias. Eu quero falar com vocês nessa manhã, e o meu tema é os príncipes do reino. Vou falar com vocês e ler algumas coisas a respeito dos príncipes do reino. Vamos orar? Eu não sei se está sendo transmitido o encontro ao vivo. Quero dar bom dia àqueles que estão nos assistindo, e não apenas assistindo, mas participando através dos meios que estão aí à disposição. E louvar a Deus por sua vida. Se você está no Japão, na Itália, seja onde for, em um presídio, em um hospital, seja lá onde for, assim como em nossas vidas, em tua vida, a palavra de Deus vai operar poderosamente, e o nosso Pai Celestial está agindo em todos os lugares onde sua palavra chegar nessa manhã. Pai, nós queremos te dar graças por essa mesa espiritual.
Queremos te dar graças por tua palavra que não muda, que é viva, eficaz e penetrante, como espada de dois gumes. Palavra esta que tudo subsiste por meio dela, e tudo será também julgado e analisado por ela. Portanto, nessa manhã nós, a igreja, oramos para que, pelo poder do Espírito que vivifica essa palavra, ela opere em nós aquilo pelo qual ela é destinada. Ela é enviada aos nossos corações. Recebemos essa palavra como água que nos lava, que mata a nossa sede, que nos purifica, que nos restaura, que nos cura e que nos mantém. Recebemos a tua palavra como maná, o pão vivo que desceu, que desce do céu, a fim de recebermos os nutrientes necessários para o nosso viver. Nos assentamos a essa mesa e oramos para que seja abençoado o alimento que iremos receber nessa manhã e que gere todos os benefícios no nosso espírito, na nossa alma e no nosso corpo. Afinal de contas, está escrito em tua palavra, Pai, que ela foi enviada para nos sarar. É a tua palavra que penetrou, que penetra em nós. Quando da primeira vez ela penetrou e nos regenerou, saímos das trevas, do vazio, da vaidade, como lá no princípio em Gênesis capítulo 1, versículo 2. E como terra que somos, precisamos dessa palavra, precisamos que ela fique guardada no nosso coração, para que os abutres não atirem, para que os cuidados da vida, para que os diferentes solos não possam impedir a frutificação da sua palavra. Por isso nós oramos, Pai, que teu Espírito Santo nos torne a cada dia mais terra boa, onde a divina semente é plantada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A última vez que estive aqui ministrando de manhã e compartilhando com os amados, nós lembramos aqui da importância daquilo que somos. Somos filhos amados do Pai. Todos precisam de um Pai. E a grande notícia do Evangelho é que Deus, sendo Deus, se tornou um Pai, que nos amou de tal maneira, que, sendo Deus, se tornou Filho na pessoa da segunda Trindade, para esse Filho se entregar por amor de nós e nos levar ao Pai. Falamos da última vez aqui também, que como filhos amados, que fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, que entramos na vida eterna em Cristo Jesus. Falamos que Jesus se tornou o Filho perfeito, e é Ele que vive em nós e habita em nós, e que nós somos vistos pelo Pai, não simplesmente por aquilo que somos, mas por aquilo que o Filho é em nós. Nós nos vestimos de Cristo. Somos aqueles que não há mais ira, não há mais ofensa, não há culpa sobre nós, porque nós estamos em Cristo. Então nós estamos vestidos de Cristo. E é assim que o Pai nos vê. E nós somos esses filhos amados, vestidos de Cristo. Toda a competência está no Filho amado que é Jesus. E tal como Ele é, nós somos, porque é assim que o Pai nos vê. O Filho Jesus, Deus se encarnou no Filho, para ser, como Filho, tudo aquilo que Adão durante um tempo foi e deixou de ser. E o Filho amado viveu como esse modelo de filho, para que nós hoje imitássemos o Filho amado.
e desfrutássemos do Pai como o Filho amado desfrutou. Como a gente falou aqui, só no Evangelho de João, Jesus, o Filho amado, se refere ao Pai 106 vezes. Só no Sermão da Montanha, dependendo da versão, em 3 capítulos da Bíblia, o Filho amado, Jesus, o Filho de Deus, o Verbo da vida que encarnou, porque nele está a vida e ele é a luz dos homens, no Sermão da Montanha que fala sobre como os filhos do reino vivem na terra, o caminhar, o pensamento, o agir, a dependência dos filhos do reino, entre 15 e 16 vezes fala do Pai Celestial. Então olha a importância de nós sermos curados na nossa paternidade. E essa é a grande notícia do Evangelho. Quando João vai falar do Evangelho e nos apresentar Jesus como o Filho de Deus, ele começa lá no versículo 11 do capítulo 1, dizendo: veio para o que era seus, os judeus. Mas o Pai já tinha isso planejado, foi o Pai que endureceu o coração dos judeus. Mas os seus não o receberam. Por que não receberam? Para que todos aqueles, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, que mesmo sendo Deus, na época da graça, se apresenta a nós como um Pai amado. Leia a Bíblia como um filho. Veja Deus como um Pai. Veja a segunda pessoa da Trindade, o Senhor Jesus, o qual o Pai constituiu sobre todas as coisas como nosso irmão mais velho. Nossa referência, nosso Senhor. Dele é o reino, dele é o poder, dele é a glória. Por exemplo, o senhor Bolsonaro é presidente do Brasil, mas ele tem filhos. Ele tem filhos. Então, aqueles filhos continuam sendo filhos. Se eles têm responsabilidades na sua vida, como o senhor Bolsonaro sendo presidente, e as situações que eles têm que lidar, como o presidente, mas eles são filhos. E é assim. Nós somos filhos amados do nosso Pai. O nosso irmão, o Senhor Jesus, em que o Pai constituiu em autoridade sobre todas as coisas, nosso primogênito, porque Ele agora não é mais o nosso unigênito, mas Ele é o nosso primogênito, para que em tudo Ele tenha preeminência. E tendo a preeminência em todas as coisas, Ele chamou-me e chamou-te para sermos cooperadores do reino. Porque o Filho amado veio implantar o reino. Então eu quero falar com vocês, irmãos, sobre os príncipes do reino, que somos nós. Porque como é que começa o Evangelho? A antiga aliança termina dizendo que viria um restabelecimento da conversão do coração dos pais aos filhos, para que o Senhor não destruísse a terra. Aí aparece João Batista, pregando que é chegado a nós, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está entre vós. E olha a progressão, o reino de Deus está em vós. E como isso começa? E Mateus começa assim. Mateus capítulo 3, versículo 11. Em verdade vos batizo com água, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim, é mais poderoso do que eu. Ele está falando do Filho de Deus, o próprio Deus, que Deus viria. Eu não sou digno de lavar as suas sandálias.
Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Oh, aleluia! João veio para o batismo do arrependimento. Depois do batismo do arrependimento, o Filho de Deus não viria para batizar nas águas. Ele viria para batizar com fogo. Versículo 16. E sendo Jesus batizado, que loucura. Jesus sendo batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Olha, a trindade ali. Deus Filho sendo batizado, coisa essa que não precisava, mas para que se cumprisse a justiça de Deus e nos dar exemplo, batizado. E aí, ele viu o Espírito de Deus, desceu sobre ele como pomba. E no versículo 17, completa a trindade. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, ou seja, o Pai. O Filho nas águas, ele sai das águas, o Espírito desce sobre ele e o Pai diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Isto aqui, irmãos, é uma realidade espiritual para todos nós que somos os filhos. Porque Jesus se tornou um modelo de filho e do relacionamento com o Pai. E todos nós, como filhos, o que precisamos? Precisamos do poder do Espírito Santo. E necessitamos a cada dia não esquecer quem nós somos. Que coisa linda, que maravilhoso. A primeira palavra que Jesus ouviu, depois de ser batizado, depois de entrar, quando eu e você fomos batizados, demos testemunho da nossa fé, a gente se tornou filho de Deus, nascemos de novo. E o que alimentou o ministério de Jesus, o que o confirmou, o que fez com que aquilo que os homens cometessem de errado, de injustiça, de equívocos contra ele, era a convicção, era a identidade de filho amado. Eu sou filho amado e baseado naquilo que eu sou, não importa como as pessoas irão agir comigo, não importa como vão se mover comigo, eu vou me mover como um filho amado. O que influenciou poderosamente o ministério do Senhor Jesus, como um homem, o Deus que se fez homem? Dois pontos fundamentais. O primeiro, ser cheio do Espírito Santo. E essa vida cheia do Espírito Santo o moveu. E o fato de ser um filho amado. Viveu 3 anos no seu ministério. O que o filho amado, no final do seu ministério, olha só, o início do seu ministério, filho amado e a necessidade de ser cheio. Viveu como filho amado até o último minuto. Só falou Deus meu, porque me desamparaste uma vez na Bíblia. O resto se relacionou com Deus sendo seu Pai. E é dessa maneira que nós devemos nos relacionar com Ele. Porque nós nunca precisaremos dizer, Deus meu, porque me desamparaste. Porque Deus, o Pai, jamais irá nos desamparar. Porque Ele desamparou o Filho dEle, Jesus, para que eu e você jamais fôssemos desamparados. Isso é uma grande notícia, essa é uma grande dádiva, esse é um grande amor de Deus, que todos os dias nós precisamos nos lembrar, o amor do nosso Pai. Eu estou querendo parar de falar Deus e só falar Pai. Estou estabelecendo isso no meu coração, porque isso é uma grande verdade. Mateus 28, vamos ler algumas coisas mais. Jesus ressuscita, aparece aos discípulos, que estavam com medo, pensando que agora eles estavam lascados, porque aquele que era o Filho de Deus não era, o libertador não era, foi morto. Aí ele ressuscita e aparece. E no versículo 18, de Mateus 28, e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Morre como um servo, um filho perfeito, ressuscita como um Senhor de todas as coisas. É-me dado todo o poder no céu e na terra.
Você sabia que o nosso irmão mais velho, o nosso Pai constituiu e deu a ele todo o poder no céu e na terra? Diga para o seu irmão, o Pai entregou todo o poder no céu e na terra ao Senhor Jesus, que é o Rei, que está sobre tudo, todo o poder. Somos seus irmãos. Aleluia. Delícia. Versículo 19 e 20. Portanto, diante de um Pai que você tem, Jesus vai voltar, vai empoderar a igreja, diz que vai mandar o Espírito Santo quando chegasse diante do Pai, e voltaria no Espírito Santo. E ele termina suas últimas palavras aqui na terra, falando com os discípulos que trabalhou na vida deles. Portanto, ide, ensine todas as nações. Olha o que Jesus disse, para aqueles que têm identidade de filhos, e para aqueles que eu sou o Senhor, para aqueles que já não são mais órfãos, foram curados da morte espiritual, daqueles que receberam Salvador, mas que não ficaram simplesmente no Salvador, porque a questão do Salvador restaura a nossa filiação. Quando nós fomos salvos, ainda que nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Não dá para falar nisso nessa manhã. Mas naquele dia que a gente nasceu de novo, a gente foi salvo da desgraça de não sermos filhos e nos tornamos filhos ao ressurgir. Eu não sei se você sabia, irmão, querido, amado, príncipe, filho de Deus que está aqui nessa manhã. A salvação tem a ver com o que nós recebemos. Benefícios. A salvação nos beneficiou. Nos tornamos filhos amados de Deus. Jesus se tornou o nosso Salvador. Mas o Evangelho não fala só de Jesus como nosso Salvador. Fala de Jesus como nosso Salvador, que nos arrancou das mãos daquele pai de morte e nos levou para o Pai da vida. Mas o Evangelho nos fala de Jesus como nosso Senhor. Ou seja, Salvador diz respeito àquilo que nós recebemos. Mas Jesus ser o nosso Salvador tem a ver com nosso Senhor, tem a ver com aquilo que nós entregamos. Jesus ser o nosso Salvador tem a ver com o que recebemos. Jesus ser o nosso Senhor tem a ver com aquilo que entregamos. Se no nosso Salvador recebemos os benefícios, no Senhor entregamos a Ele os direitos e soberanias sobre nós. Olha que coisa profunda. Queria perguntar para você, será que a igreja não anda em crise? Eu acho que a igreja anda numa santa crise, viu? Não é uma santa crise, numa crise. Você sabia, curiosidades, você sabia que na Bíblia só é mencionado 3 vezes a palavra cristão? Sabia ou não? Sabia que nos evangelhos só é mencionado 2 vezes a palavra igreja? Em Mateus 16, 18 e 18, 17, nos evangelhos. Sabe quantas vezes é mencionado na Bíblia a palavra discípulo? No Novo Testamento? Aproximadamente 290 vezes. 3 vezes cristão. E discípulo 290. Se é mencionada a palavra igreja 2 vezes, a palavra reino, no Novo Testamento, aproximadamente, reino de céus ou reino de Deus, 120 vezes. E a palavra reino, ela está relacionada a ser discípulo, não apenas filho.
mas ser discípulo. E Jesus veio pregar o evangelho do reino. E Ele está dizendo aqui, que depois que nos tornamos filhos, e que fomos cheios do Espírito Santo, a gente vai viver como discípulo. Somos filhos amados, somos herdeiros, não somos mais escravos, mas agora vamos viver como servos do Senhor Jesus Cristo. E servos do Senhor Jesus Cristo são os discípulos, os seguidores de Jesus. E são esses que serão usados para a implantação do reino do céu na terra. Irmãos, há uma declaração. O Evangelho de Mateus apresenta Jesus como rei. O Evangelho de Marcos apresenta Jesus como servo. O Evangelho de Lucas apresenta Jesus como filho do homem. O Evangelho de João apresenta Jesus como filho de Deus. É maravilhoso e nós precisamos receber Jesus como filho de Deus, porque quando nós recebemos Jesus como filhos de Deus, nós resolvemos a questão da nossa salvação. Mas tem mais, por que eu me tornei filho de Deus? Deixa eu lhe fazer uma pergunta nessa manhã. Você que está nos ouvindo, você que está participando conosco, deixa eu lhe perguntar, por que você se tornou um filho de Deus? Por que pelo Espírito Santo você recebeu Jesus e se tornou um filho? Aí você vai responder, para ser salvo, para ser um filho ser salvo, não ir para o inferno, ir para o céu. Ótimo. É verdade. O projeto do Pai é o céu? O projeto final do Pai é o céu? O projeto do Pai é a implantação do reino. O projeto do Pai é a implantação do reino. E acredite, o reino na terra. Não é o reino no céu. É o reino na terra. E por isso que eu afirmo aqui que nós estamos em crise. Porque eu não sei que tipo de evangelho a gente aprendeu. Eu acho que nós não aprendemos o evangelho do reino. Nós aprendemos o evangelho da salvação. Daquilo que nós recebemos. E parece que há muitos cristãos que por não terem recebido o evangelho como ele é, não foi para o outro passo. Eu sou filho amado, tremendo. E o Espírito Santo está nos lembrando isso, que nós somos filhos amados. Por quê? Porque escravos não vão implantar o reino. Escravo não vai ser instrumento de libertação. Escravo não tem direitos. Escravo, a sua mentalidade é ruim. Escravo só sabe gerar escravos. Por isso que Paulo disse lá em Gálatas 4, vocês não são mais escravos. Vocês são filhos do reino. E o que Jesus veio pregar é o evangelho do reino. Por exemplo, Israel como figura. Eles saíram do Egito. Eles foram lavados no Mar Vermelho, que é uma figura da nossa justificação pela fé. Eles saíram, se tornaram filhos. O pai estava lá, querendo cuidar deles no Egito. Mandava alimento do céu, água da pedra. Mas eles saíram do Egito. Eles não eram mais escravos do Egito, mas eles não perderam a mentalidade de escravos. E talvez hoje, meus amados, o maior desafio para a nossa vida cristã, para o cumprimento da nossa missão, porque eu e você fomos salvos. Sim, entramos na vida eterna, glória a Deus, isso é extraordinário, mas isso aponta para o futuro. Por que Jesus não levou a sua igreja quando ele foi, deixou a sua igreja aqui e mandou a sua igreja ir? Por quê? Porque o desejo do Pai é a implantação do reino na terra. É a implantação do reino na terra. Temos visto tantos irmãos falando de filiação, e isso é extraordinário. Mas a filiação que recebemos tem mais um passo. Ela vai nos levar diante do Filho, o senhorio de Cristo, para o estabelecimento do reino do céu na terra.
E eu quero dizer para você, amadão, o estabelecimento do reino do céu na terra é muito mais do que eu e você termos uma cura física. É muito mais do que nós termos sido atendidos nas nossas questões emocionais. A implantação do reino de Deus na terra é muito mais do que você viver uma vida financeira equilibrada, ainda que tudo isso faça parte. Aliás, Jesus disse que nós deveríamos ensinar todas as nações, no versículo 19, batizando. Porque começa aí, batismo. Batismo é a declaração da minha morte e ressurreição juntamente com Cristo. É o sepultamento do velho homem e o surgimento de uma nova raça. Por isso que Pedro diz que nós somos a nação santa, o sacerdócio real, o povo eleito, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A gente é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Trindade toda envolvida nisso. Para quê? Para quê? Para que você foi salvo? Para que eu e você fomos batizados? Nos tornamos a família de Deus, temos o nosso nome escrito no livro da vida, não há mais condenação sobre as nossas vidas, não há mais ofensa, não há mais ira, não há mais dívida. Não há obra que eu possa fazer para me tornar mais salvo do que já sou. Já estou salvo, entrei na eternidade, louvado seja o nome do Senhor. Um dia vou receber um corpo incorruptível, o verei face a face. Mas para quê? Para que eu sou filho? Eu me tornei um filho para quê? Para eu colocar uma banda de música aqui no meio, pintar tudo de preto, apagar luzes e ficar ali cantando o dia inteiro sobre meu pai? Ou, isso tem o seu lugar. Mas para quê? Jesus disse aqui no versículo 20, vocês vão e façam discípulos. E diz aqui, ó, ensinando-os. Todas as pessoas que vocês batizarem, vocês vão ensinarem a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E, para pensar nisso. Jesus está falando com os filhos amados, com os seus servos, aqueles que recebem a missão, que têm uma percepção de vida eterna, que tem uma percepção não de uma vida medíocre de 70, 80 anos, mas de uma vida eterna, e que nesses 70, 80, 90, 100 anos, eu vou viver uma vida aqui na terra, para ser um instrumento de implantação do reino de Deus. E está escrito aqui, ensinando-os a guardar todas as coisas. Olha o que Jesus está dizendo. Ele está dizendo que aqueles que foram salvos, serão os professores do reino. E vão ensinar. E se for necessário, vão falar. Porque vão ensinar através de suas vidas. Olha a perspectiva e o empoderamento que Jesus trouxe à sua igreja. Aos filhos amados que se tornam servos. Ele está dizendo assim, vocês, meus discípulos, vão fazer discípulos, para quê? Para que as pessoas aprendam a cultura do céu na terra. Vão olhar para o Luiz e sua esposa, e vão aprender o que é o modelo de família que Deus planejou. Vão olhar a maneira com que o Rony lida com a sua esposa, e vão aprender, vai ensinar como Deus quer que um homem ame uma mulher e seja o cabeça do lar. Vão olhar para a Márcia e vão dizer assim, esse é o modelo de mãe, esse é o modelo de esposa. Vão olhar para o Leco e vão dizer assim, esse é o modelo de empresário. Jesus empodera a sua igreja para ir ensinar a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Tudo aquilo que Jesus falou sobre o reino do Pai na terra, Ele empoderou a igreja para ensinar como é viver o casamento, ensinar como é comportamento, ensinar como mexer com dinheiro, ensinar como se relacionar com as pessoas, ensinar como perdoar, ensinar como agir com os inimigos, ensinar como eu faço quando alguém me faz o mal, quando alguém foi injusto a mim. Olha a profundidade. Isso é a implantação do reino.
Queria dizer para você, irmãos, me ouça. Sabe como o presidente do nosso país, ele deve governar? Com toda a sua equipe ministerial? Eu espero que ele faça isso. Que Deus empodere esse homem, para que ele procure a igreja, para ensiná-lo como vai conduzir essa nação. Que Jesus falou aqui. Isso é sério. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou com vocês até o fim desse século, esse tempo presente. Perceba. Jesus está dizendo que as pessoas viriam a uma célula, a um ajuntamento nosso, Joel e Sirene, Poveda e Dilma, e iriam aprender como viver o reino. Jesus veio ensinar o reino. E é impossível aprender o reino sem natureza do reino. Por isso que é necessário se tornar um filho e depois de ser um filho, se tornar servo do Senhor Jesus Cristo. Quero dizer para vocês, amados, há muitos filhos que foram amados pelo Pai. Mas eu creio que não há muitos filhos que amam o Pai ao ponto de amarem o Filho. E por isso, a crise de uma igreja que aprendeu um evangelho do aqui e agora, uma igreja que aprendeu um evangelho de filhos mimados, tão mimados que são, que não assumem responsabilidades com relação ao reino. Vivem debaixo de toda a herança do Pai, deitando e rolando, e vivendo irresponsavelmente. Porque reconheceram o Pai, mas pouco vivem sobre o senhorio de Cristo na vida deles. Irmãos, Jesus declarou em Mateus 16, 18, e em Mateus 18, 15 e 20, que a igreja, os filhos amados, e aqueles que entram debaixo do senhorio de Cristo por conta de uma vida revestida do Espírito Santo, a igreja é um instrumento selecionado para cumprir os objetivos de Deus na terra. Você pode repetir? A igreja é a instituição selecionada para cumprir os objetivos de Deus na terra. O Senhor tem um plano para essa igreja local. O Senhor colocou essa igreja local aqui para compreender um território espiritual. O que Ele quer? Ele quer cobrir esse território a fim de que Ele cumpra os seus objetivos na região onde nós vivemos. Isso vai ser através da igreja local. Irmãos, o cumprimento da grande comissão, depois de se tornar filho, viver como um servo do Senhor Jesus Cristo e ir, está escrito na Bíblia, ide. Ide. Você pode falar ide? De novo, por gentileza. Olha para o seu irmão e diga: vai, 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 vai. Por favor, o Senhor está mandando você ir. O Senhor está mandando você ir. O Senhor está mandando você ir. Agora presta atenção. Chegamos diante de um problema. Chegamos diante de um problema. Vai. Atos capítulo 8, depois dos discípulos serem cheios do Espírito Santo, Lucas está contando. Estava contando porque eles estavam ali parados para serem cheios do Espírito Santo. Eles disseram assim: a gente está aqui porque Jesus falou que a gente iria receber a virtude do Espírito Santo que viria sobre nós, e nós seríamos testemunhas. Diga por favor, testemunhas.
testemunhas não tem só a ver com filho. Tem a ver com filhos que vivem como discípulos do Senhor Jesus. Ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da... Presta atenção no que eu vou te falar. Não sou mais criança. Eu já estou entrando na terceira idade. Eu já vi tantos movimentos por aí. Tantos avivamentos. E agora nós estamos entrando numa onda de que eu tenho que ir. Que o Senhor me enviou. Que eu sou um enviado do Senhor. Eu sou um missionário. Porque o assunto que está rolando é esse. Você é um missionário. Tem gente que está até destruindo e quebrando a igreja local. Algo que é bíblico. Você nem precisa mais de igreja local. Você só é igreja. E você vai. Quer dizer para você, isso é uma loucura. Porque através da ser igreja, da igreja local, que você vai cumprir o teu chamado. E eu quero dizer para você, os missionários são enviados pelos pais. Porque pais enviam filhos. E olha, irmãos, amigos, o que eu tenho visto de gente falando que tem chamado para ir, e nem sequer foi à sua casa. O chamado é para ir em Jerusalém. Depois você vai em Samaria e Judéia, e até os confins da terra. Não me canso de falar isso, que o pastor Carlos Alberto a vida toda nos ensinou. Irmãos, o que tem de órfãos indo, como escravos, que estão querendo se livrar de um ambiente, que não foram curados, restaurados. Irmãos, eu sou um missionário. Vocês estão olhando para um missionário. Eu fui enviado. Eu fui enviado à rua onde eu moro. Eu quero dizer uma coisa para você. Aqui em Hermelino Matarazzo está cheio de África para você ir. Aqui em Hermelino Matarazzo está cheio de Síria para você ir. São Miguel Paulista, Itaim. Vai nas quebradas aí. Vai lá. Mas Deus me deu um chamado. Deu chamado, vai lá. Vai lá em Jerusalém. Você já é um missionário na sua casa? Através da sua vida, da coerência de tudo aquilo que você aprendeu no reino, a tua família está vendo o reino de Deus no teu viver? A tua família está vendo um modelo de Jesus? A tua família está vendo um modelo de filho que Deus planejou, se seus pais não são convertidos? O seu filho que não é convertido, está vendo um modelo de homem que Deus planejou? Um modelo de mulher que Deus planejou? E nós estamos falando de ir. Gente que está se livrando. Gente que está saindo de compromisso em nome de ir. Gente com problema emocional travado. Gente com amarras no seu interior. Dizendo do que Deus me falou, do que Deus me mandou. Pelos frutos os conhecereis. São os filhos que irão, os filhos de Deus, os servos do Senhor Jesus. O que eles farão? Eles vão implantar o reino. Eu queria lhe dizer por que você é um salvo, amigo. Vou lhe fazer uma pergunta séria nessa manhã. Você que está participando conosco aí no YouTube, perguntar para você, há quanto tempo você é um crente salvo? Há quanto tempo você é um filho de Deus? Se o Senhor lhe pedir sua vida amanhã, para quem que você entregou o bastão? Que discípulo você fez? Não o discípulo das mazelas, das marcas emocionais, mas quem ficará aqui te representando como imagem e semelhança de Jesus? Em quem você está investindo a sua vida? Porque discipulado é um chamado lado a lado. Tem pessoas que estão querendo matar a fome da nação, de uma outra nação, mas nem sequer consegue viver com alguém do lado.
não consegue conviver com alguém do lado. Quais são as suas relações? Com quem você tem se relacionado? Com quem eu e você temos agido, como Paulo disse para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2, Timóteo, filho espiritual, filho amado, o que de mim você aprendeu, confia a fulano de tal, que vai confiar a Beltrano. Tem missionário aí que está saindo pelo mundo, que nem sequer honra pai e mãe. Não sabe o que é obediência. Como é que vai ensinar? E o chamado é para sermos discípulos, discipuladores, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho, não ensinando o que eu acho, não ensinando o que eu penso. Meus amados, estamos vivendo, eu não sei o que vai acontecer. Se por um lado nós tínhamos uma ideia de um Deus que nos castigava, de um Deus ruim, que colocava enfermidade na gente para nos disciplinar, loucura. Por outro lado, estamos vendo uma geração de gente que está se levantando, falando sobre filho, mas filhos mimados, filhos que não são preparados para uma guerra, filhos que não são preparados para a luta, filhos que não estão preparados para lutar as guerras do pai. Oh, meu pai, você quer lutar as guerras do teu pai, você quer implantar o reino como seu pai deseja, porque a vontade do pai é a implantação do seu reino na terra, e a implantação do reino na terra é por meio do fazer discípulos. Fazer discípulos, sentar, ministrar, tratar, trabalhar. Queria dizer para você, se todos nós estivéssemos fazendo um discípulo, estava resolvido. Porque esse um discípulo estaria fazendo um outro discípulo, que estaria fazendo um outro discípulo, que estaria fazendo um outro discípulo, e toda a terra estaria aprendendo tudo aquilo que Jesus ensinou. Mas de onde está a questão? Precisamos nos encher do Espírito Santo. Jesus, quando se tornou um homem, recebeu um corpo como eu e você, o que aconteceu? Em Mateus 3,16, ele foi cheio do Espírito Santo antes de começar seu ministério. Em Mateus 4,1, para ele ser capacitado, ele foi ser tentado no deserto. Foi um grande desafio para viver a implantação do reino. Ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Em Mateus capítulo 12, versículo 15 a 21, diz que Jesus foi habilitado para curar. Oh, olha aqui, sabe sinais e maravilhas que nós queremos e cremos? Não pode ser um fim, são meios. Jesus curava sinais e maravilhas com o objetivo de implantar o reino. Com o objetivo de implantar o reino. Jesus multiplicava pão, deu pão, atendeu às necessidades humanas e atende às necessidades humanas. Mas o objetivo final é a implantação do reino. Em Mateus 12, 28, ele expulsava demônios. E sabe o que ele disse? Se eu expulso demônio, é porque é chegado o reino dos céus até vocês. Sabe o que é implantação? Aí a gente vai perguntar assim, Nadinho, o que é o reino? O que é o reino? O reino é a esfera crescente e vivificante na qual o governo de Cristo é reconhecido, obedecido, procurado e desfrutado. Isso é a esfera do reino. Isso é a implantação do reino de Deus. O que é a implantação do reino de Deus? É a amado, e o meu amado é meu. Tenho cantado essa canção nos meus tempos com o Senhor, lembrando de quem eu sou filho amado. Mas eu sou um filho amado, que precisa atingir a maturidade, para viver como servo do Senhor Jesus. Glória a Deus que o Senhor está curando-nos do medo de Deus e colocando-nos no braço do Pai. Mas se isso não nos levar ao cumprimento e à realidade de vivermos
como servos do Senhor Jesus Cristo, o reino de Deus não é implantado. Só o fato de eu ser filho de Deus não quer dizer que o reino está sendo implantado. O reino de Deus é implantado quando os discípulos de Jesus chegam. O reino das trevas sai e a cultura do céu é estabelecida. Agora, como é que a gente faz isso? Se dentro da igreja o número de divórcio é o mesmo do povo que não conhece, que ainda não é filho amado, não é discípulo. Como é que a gente faz isso? Se dentro da igreja, as pessoas que estão com o nome sujo e comprometido por causa de dívida, é semelhante, ou quase igual, àqueles que estão fora do reino. Como é que a gente faz isso se aqueles filhos do reino que estão dentro não conseguem conviver bem com o outro de maneira simples, para ser uma luz a brilhar no meio das trevas? Algo está errado. O que nós estamos precisando é de fogo do Espírito Santo de Deus. João disse, antes de Jesus ouvir a voz do céu, que ele era filho amado, João disse, eu vos batizo com água, mas vem alguém, do qual eu não sou digno nem de tirar, lavar a sua sandália, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O batismo de João nos levou para a salvação. O batismo do fogo nos leva para a entrega, nos leva para sermos instrumentos de salvação, nos leva para colocar as mãos sobre os enfermos e curá-los, e dizer o reino de Deus chegou, nos leva para chegar nas famílias que estão destruídas, que não tem parâmetro, que não tem modelo, nos leva para chegarmos lá e dizer assim, olha, o reino de Deus é isso, não apenas com palavras, mas com o nosso viver, com a nossa coerência. Hein? E aí? O que isso causa em mim? O que isso causa em você? O que isso causa em você? Deus nos chamou para sermos discípulos e sermos uma influência grandiosa. Estou eu aqui de novo, amigo. Você foi salvo, atendeu a necessidade, eu fui salvo, atendeu a necessidade principal. E a necessidade do outro também, que é de ser salvo. E depois de ser salvo, aprender todas as coisas que Jesus tem ensinado. Onde está a igreja? Onde está a igreja nisso, amados? Vivendo para os seus próprios planos. Vivendo uma paternidade tão medíocre. Uma falta de identidade tão medíocre que fala assim, por que Deus fez isso comigo? Por que Deus permitiu isso na minha vida? Por que Deus permite isso na minha vida? Porque há tanto tempo a minha vida não anda. O cara já foi arrancado do inferno, por graça, por favor imerecido, por misericórdia, todas as dívidas, o principal problema que tinha, que era contra Deus, não era contra o diabo, porque todo pecado que foi contra Deus, já foi tudo resolvido na pessoa do Filho, e o indivíduo tem coragem de falar assim, por que a minha vida não vai para frente? Quem falou que ser crente, cheio do Espírito de Deus, é sinônimo de não ter lutas e dificuldades nesse mundo? É sinônimo de não ficar doente? Quem falou? Irmãos, precisamos clamar. Precisamos clamar. Clamar por uma igreja que não chora por aquilo que Deus chora. Precisamos clamar por uma igreja que ame aquilo que Jesus amou, que ande nas pegadas onde Jesus pisou. Precisamos amar a chegada do reino de Deus. Eu e você fomos chamados para vivermos como os filhos, nossa identidade, e porque estamos resolvidos na nossa identidade, vivermos como servos. Por isso que Paulo dizia assim, mesmo tendo tudo, sou filho amado, herdeiro, mas como não possuindo nada.
mesmo podendo viver de férias, filho amado, mas como se não folgasse, servo do Senhor Jesus Cristo. Mesmo podendo usar desse mundo, mas como se dele nada precisasse, servo do Senhor Jesus. Eu quero orar com vocês, irmãos. Qual é o evangelho? Qual é o evangelho pelo qual nós estamos sendo formados? Qual é o evangelho? Que tipo de evangelho? O que nós estamos vendo na palavra de Deus? Qual é a vontade do Pai? Eu quero terminar com Mateus 7, 21 a 23. Não vai dar tempo de eu explicar isso aqui. Esse texto que eu vou ler aqui não tem nada a ver com a nossa salvação. Tá bom? Esse texto não tem nada a ver com vida eterna. Esse texto tem a ver com a implantação do reino dos céus na terra. Tem a ver com ser discípulo. Aí Jesus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Quem está dizendo? O Filho. Quem vai participar do reino é aquele que faz a vontade do Pai. Não é só aquele que é amado, é aquele que é amado, mas agora pelo Espírito da graça, faz a vontade do Pai, que está onde? Nos céus. Olha agora, muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, a gente profetizou em Teu nome, expulsamos demônios. Foi verdade, foi no Teu nome, porque os demônios só saem no nome de Jesus. Fizemos tantas maravilhas. Vivemos um tempo que nós podemos cair na grande loucura de tornar os sinais e as maravilhas um fim. Adoramos e idolatrar aqueles que o Senhor usa para sinais e maravilhas. Amamos isto. Quantos aqui já foram curados? Um dia pelo Senhor. Hein? Quantos aqui ressuscitaram? Morreram? Não é espiritualmente não. Morreram e foram ressuscitados um dia. Aqui ninguém, não é? Ninguém, ainda ninguém. Ainda ninguém. E aquele Lázaro? Lázaro, cadê você? Lázaro, fique em pé. Por favor, Lázaro, fique em pé, conte para a gente como foi a tua ressurreição. Por que Lázaro não está aqui hoje, irmãos? Não, porque ele congrega lá em Jerusalém. Não está aqui hoje por outro motivo. Qual o motivo pelo qual Lázaro não está congregando hoje em posição? Porque ele o quê? Ele ressuscitou, mas ele morreu. Cadê a mulher que foi curada do fluxo de sangue? Cadê ela? Ela? Por quê? Porque a cura não é um fim. A ressurreição física não é um fim. O fim é a implantação do reino dos céus na terra. Essa igreja pode fazer tudo, irmãos. Nós vamos fazer batucada, nós vamos dançar, nós vamos fazer célula, nós vamos fazer festa da colheita, nós vamos dar volta no quarteirão, nós vamos sentar com os nossos discípulos amados, vamos ter encontrão, encontro de casais, formação dos novos membros, mas tudo com um objetivo. Qual é o objetivo? Fazer discípulos. Ide e ensinai a todas as nações a guardarem todas as coisas, não que você acha, mas que eu tenho ensinado. Esse é o senhorio de Cristo sobre a vida da igreja. Amém, irmãos? Era esse papinho. Somos esses príncipes que fomos chamados para a implantação do reino dos céus na terra. Amém, irmão? Amém, querido? Por favor, eu queria pedir para você ficar de pé.
Olha para mim, querido, por favor. Sabe qual é a crise da igreja nesses dias? A igreja está falando, querendo, almejando muitas coisas. Mas aquilo que o Senhor disse, que seria o propósito dela estar na terra, ela não está ocupada com isso não. Que é o de fazer discípulos. E eu quero dizer para você, eu ainda não conheço, deve haver mais. Mas eu ainda não conheço uma esfera, um lugar, uma maneira de fazer discípulos. Olha, porque o verbo é fazer. Eles não aparecem. Para nossa salvação a gente não precisou fazer nada. Para cumprir a nossa missão, algo precisa ser feito. Fazer o quê? Fazer discípulos. Não se faz discípulos sem trazer para perto. Não se traz discípulos sem relacionamentos. Ontem eu passei o dia com o meu discípulo. Talvez que para muitos isso não seja nada. Talvez que para muitos não seja nada, mas um dos discípulos que eu passei o dia ontem com ele, caminhando, andando, curtindo, tomando um sol com ele, pagando um sorvete para ele ontem. Tive o privilégio de passar o dia todo com o Giovanni ontem, e com a Anice, eu e minha esposa. E nós estávamos lá na onda, pulando, e de uma relação de amor e de cuidado, conferindo, e trocando ideias, vivendo juntos, mas também pensando e falando da maneira pela qual nós vamos cumprir o nosso grande chamado. Um ex-comerciante. Na vida de quem você está trabalhando, bem trabalhado todos esses anos, Dilma? Qual é a mulher que você tem trabalhado? Hein, Daniel? Você tem uma célula lá em Guaianazes, tem vivido como servo do Senhor, um filho amado do Pai, não é um escravo, e porque não é escravo tem proclamado a liberdade. Mas quem é o discípulo amado? Não precisa ser 3 não, estou te perguntando de um. Quem é Moisés? O teu Josué? Quem é Elias? O teu Eliseu? Quem é? Quem é Paulo? O teu Timóteo? E a gente está querendo ganhar o mundo aí. Nem sequer se faz um discípulo, Sirene. Como é que pode? E a gente fica vendo os modismos por aí, as conversas. Que eu e você saiamos daqui dessa manhã convictos. Que nós somos chamados para pregar o Evangelho, ser instrumento para que outros se tornem filhos de Deus. E depois disso, talvez passar a vida toda ensinando a guardar todas as coisas e empoderar para fazer outro discípulo. Porque esse é o chamado. Quem é Rony? Cara, eu vejo você aqui, Rony, com a sua esposa, eu fico perguntando, Deus, Paizinho, quem está discipulando o Rony e a esposa? Quem está ensinando o Rony e a esposa, a Tati, a guardar todas as coisas? Para que eles também possam fazer o mesmo. Hein? Essa é a pergunta dessa manhã. Todos os ministérios foram dados. O apóstolo, o profeta, o mestre, o evangelista. Oh, que lindo! O pastor. Tudo isso tem um objetivo: trazer o céu à terra e formar pessoas que vivam e expressem o reino dos céus na terra como discípulos do Senhor Jesus Cristo. Se isso não estiver acontecendo, tudo o mais é balela, é conversa. Tudo mais é balela, é conversa. Está fazendo discípulo? Na rua onde você mora?
no trabalho onde você vai todo dia. Você está incomodado com aquele cara que ainda não nasceu de novo, e se Jesus voltar ele vai para o inferno? E você tem orado por ele, tem aproveitado as oportunidades para falar do Evangelho de Jesus para ele, hein? E nós estamos aí. Estamos vivendo um tempo, irmãos, e que tem cristãos, que se chamam cristãos, que não aguentam ouvir que eles foram chamados para serem servos do Senhor Jesus. Eles só gostam de ouvir que são filhos do Pai. Só filho. Eu quero ouvir que sou amado, eu quero ouvir que sou amado. Você já é amado, cara, não precisa ouvir todo dia. Eu não preciso falar para o Fábio todo dia que eu o amo. Eu sei que você já sabe que eu te amo, cara. Eu tenho essa petulância, sabe por quê, Fábio? Porque você não precisa me dizer que me ama, cara. A tua vida tem demonstrado isso, e a vida de outros. Eu não preciso ligar todo dia para o Giovanni, Carlinhos, e dizer para o Giovanni, você é filho amado, você é filho amado, você é filho amado, você é filho amado. Ele sabe. E porque ele é um filho amado, ele está vivendo como um servo do Senhor Jesus Cristo. E esse é o chamamento para esses dias para a igreja, amém, amados? Olha, eu quero dizer para vocês, termino aqui. Eu amo esse negócio de célula. Eu acho que é uma estratégia do céu. Porque ali você desfruta do amor do Pai, vive com amigos que são servos do Senhor Jesus Cristo, e ali é um ambiente para você cumprir a tua missão, de ir, de ensinar, de pregar, de formar, e apresentar um dia para o Pai os frutos da obediência. Que o Espírito Santo nos ajude a ser uma igreja local, empoderada na nossa identidade como filhos, que não vamos abrir mão de fazer. Eu já estou aqui na frente.